Um abraço a todos. O meu nome é Marcos Alberto Ferreira, sou juiz de Direito do Estado de Minas Gerais e fui convidado para gravar esse vídeo, falar sobre a qualidade do trabalho do perito judicial. O convite me veio através de alunos do curso de pós-graduação do ITCP. Eu estou há cerca já de 19 anos na magistratura do Estado de Minas Gerais e atualmente respondo pela primeira vara de Fazenda Pública Municipal da comarca de Contagem, na Grande BH, da qual eu sou o titular. E, obviamente, para o meu trabalho, eu uso muito o trabalho de peritos. Nomeio peritos 4, 5, todos os dias. E, na sua grande maioria, são peritos judiciais contábeis, em razão da matéria que é mais discutida nos processos que estão lá sobre a minha administração. Mas como é que eu estou fazendo a escolha desses peritos que eu estou nomeando? Obviamente, pela qualidade técnica dos trabalhos que são apresentados e também pela conduta ética, moral daqueles peritos, das pessoas, dos peritos que nós estamos nomeando. Nós avaliamos isto pelos trabalhos de peritos que nós já nomeamos, que nos apresentaram ali nos processos da vara, por indicação de colegas nossos e também na conversa com novos peritos que a nós se apresentam quase que diariamente, trazendo os seus currículos, trazendo os seus cartões, e nós vamos então ali dividindo o trabalho, já que há muitas perícias contábeis para podermos dar conta do trabalho que nos está afeto. Como então nós fazemos a escolha efetiva de cada um desses peritos? De acordo com as necessidades. Veja bem, o perito ele precisa de ter algumas qualidades. A primeira delas é a fidelidade. Se nós formos analisar, o juiz ele tem que ser imparcial. Isso aí é uma questão que todos sabem. A imparcialidade do juiz é a garantia das partes que a sua questão, a sua causa posta na justiça, ela foi dirimida de forma legal, de forma jurídica, sem que tenha pendido em favor deste ou daquele. Mas para que o trabalho do juiz se efetive de forma imparcial, faz-se necessário que os auxiliares que trabalharam no processo também tenham laborado de forma imparcial. Dentre esses auxiliares, podemos citar o escrivão, o oficial de justiça, contador judicial, mas também o perito judicial. Então é importante que o perito judicial se prime pela imparcialidade no trabalho em que ele estiver realizando. E essa imparcialidade ela tem que partir de algumas premissas. Primeiro, o perito, uma vez nomeado pelo juiz, ele tem que buscar evitar, da maior forma possível, influência de terceiros na conclusão que ele vai colocar no seu laudo, que ele vai colocar no seu trabalho. Ele tem que buscar os seus conhecimentos técnicos e, através deles, através da análise da causa como um todo, apresentar uma conclusão eminentemente técnica, sem sofrer influência de terceiros, principalmente aqueles que possam estar interessados na causa. É importante também que o senhor perito ele busque ter esta conduta de imparcialidade quando ele estiver trabalhando em determinado processo. Não raro, ele é procurado por alguma das partes, pelo advogado de alguma das partes, e não raro também ele necessita de procurar uma das partes para buscar documentos, informações, para poder dar sustentação ao seu laudo. Sempre que isso acontecer, em que ele por algum motivo for atender uma das partes ou for até uma das partes para resolver alguma questão, é importante que disso ele dê ciência a outra parte. Então ele intima a outra parte através de um documento, esclarecendo o que vai ser feito, que hora vai ser feito, em que lugar, e dando ciência que ele poderá se fazer presente também através do seu advogado para acompanhar aquele ato. E assim ele terá garantido a imparcialidade do seu trabalho. É importante também que o senhor perito, como todos os profissionais da justiça, cumpra os prazos legais, os prazos judiciais na realização do trabalho que está afeto. Porque sabemos que a justiça tem sido muito criticada em razão do grande atraso de processos. Isso se dá por várias causas, problemas legais,
muitos recursos que são possibilitados, mas também se dá em razão do atraso do trabalho dos mais diversos profissionais que atuam no processo. E dentre eles também está o senhor perito. Então, nós profissionais que atuamos no processo temos que tomar o máximo cuidado para sempre que a nossa atuação sempre observe os prazos que a lei estipula para que nós o façamos. É isso muito importante para que a causa não só seja decidida de forma correta, mas também a tempo certo. A confiabilidade também é muito importante, porque a perícia, ela geralmente influencia diretamente a decisão da causa. As causas em que você chama um perito para dar a sua conclusão, o seu laudo, normalmente porque a controvérsia ela está em questões eminentemente técnicas. E essas questões vão ser ali apresentadas, a melhor solução, pelos senhores peritos. Então, em algumas causas, a perícia é inclusive fundamental para que o juiz busque decidir a causa que está sob o seu julgamento. Por isso é importante que o trabalho do senhor perito ele seja muito bem fundamentado nas provas que estejam nos autos, nos documentos que estejam nos autos ou outros dos quais ele teve acesso, que ele possa trazer, inclusive, as cópias deles para os autos. E, principalmente, que ele fundamente todas as suas conclusões através das normas técnicas da sua profissão. Nunca se esquecendo que a sua conclusão ela é técnica, ela deve ser eminentemente técnica. Mas quando ele faz todo o trabalho e chega à conclusão, ele vai elaborar um laudo. Esse laudo ele tem que ser preciso. Então, as respostas que ele der, que ele vai dar ali, e tem que esclarecer as perguntas, as indagações apresentadas pelas partes, os quesitos. Então, tem que ser respostas simples e que esclareçam tudo. Veja bem, a linguagem do laudo é muito importante, porque se por um lado o perito tem que usar das normas técnicas da sua profissão para tirar a sua conclusão, quando ele vai colocar isso no laudo, ele tem que utilizar uma linguagem que seja mais acessível, uma linguagem mais simples, que seja facilmente compreendida por todos que trabalham ali no processo. Nunca se esquecendo que o cliente final também da perícia, como do processo, é a parte, que muitas vezes é uma pessoa leiga, simples, humilde, e que tem o direito de saber e compreender por que a sua causa foi decidida desta ou daquela maneira. Por isso, a importância de que a linguagem utilizada seja uma linguagem clara, concisa, facilmente compreensível por todos. O laudo também tem que ser conciso, não pode ser aquele laudo prolixo, muito longo. Por quê? Eu, por exemplo, tenho 20 mil processos, um pouco mais de 20 mil processos na minha vara. E eu profiro, em média, 300 sentenças por mês. São em torno de 1.000, 1.500 despachos por mês, além das audiências e outros afazeres. Portanto, não há tempo. O tempo é muito escasso para ficar lendo laudos muito prolixos que trazem detalhes que não vão ter um interesse direto ali na decisão da causa. É importante que as respostas sejam claras, sejam rápidas, com esclarecimentos curtos, simples e eficazes. Né? É importante que o perito também não estenda o objeto da sua perícia além daquilo que foi perguntado. Às vezes os peritos veem nos documentos e nas provas alguma questão que possa parecer muito importante, mas que não está sendo discutida pelas partes. Não adianta colocar no seu laudo. Por quê? Porque o juiz não vai poder conhecer daquela afirmação do perito, porque se ele conhecer de algo que não foi alegado na petição inicial pelo autor e nem na contestação pelo réu, a sentença será nula. Então, não adianta colocar aquilo que não faz parte da causa. Eu gostaria de dizer a todos que se preparem, que estudem, porque há um espaço profissional para peritos, principalmente os peritos contábeis. É importante que esses senhores peritos se estudem, se preparem, porque cada vez mais as exigências sociais, as exigências da justiça chamam profissionais que estejam melhor qualificados, que estejam mais bem qualificados para o exercício do seu mistério. Sempre estamos à procura de novos peritos e há um espaço profissional
para que todos possam laborar nesta área. No mais, agradeço a oportunidade que me deu de estar aqui com vocês nesse momento. Espero ter esclarecido as dúvidas que me foram colocadas e que nós possamos estar juntos em breve para novas indagações. Muito obrigado.